Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nesta videoaula refletiremos sobre a personalidade e os títulos ou nomes do Espírito Santo, ou Espírito de Yahvé, ou Espírito de Deus. É importante, a princípio, destacar que o Espírito Santo é uma pessoa e não meramente uma força ou uma energia ativa e impessoal. Há diversas passagens bíblicas que apontam a personalidade do Espírito Santo ou que ele é uma pessoa. E uma pessoa possui mente. E este Espírito possui mente, conforme Romanos capítulo 8, versículo 27, que diz: "E aquele que examina os corações dos homens sabe qual é a intenção do Espírito." O Espírito Santo também possui vontade, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que diz: "Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente para cada um conforme ele quer, conforme o beneplácito de sua vontade." O Espírito Santo também possui sentimento, conforme Efésios 4:30, que diz: "E não entristeçais o Espírito Santo." Este mesmo Espírito, ele também revela, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que diz: "Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo", conforme revelação do Espírito Santo, que inspira os homens a falarem as coisas que diz respeito ao reino de Deus. O Espírito também ensina, conforme João capítulo 14, versículo 26, que diz: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." O Espírito clama, conforme Efésios, conforme Gálatas 4 e 6, que diz: "E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai." Então o Espírito clama. Este mesmo Espírito intercede, conforme Romanos 8 e 26, que diz: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, ele intercede por nós com gemido e inexprimíveis." Isso só pode ser um papel de uma pessoa e não meramente de uma energia ou uma força ativa. O Espírito, ele fala, conforme Apocalipse em seu capítulo 2, versículo 7, que diz: "Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Então, ele fala à igreja. O Espírito, ele ordena, conforme Atos 16, do 6 ao 7, que diz: "E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu, porque é o Espírito quem ordena, quem determina, quem manda." O Espírito também, ele pode ser entristecido. Essa mesma referência de Efésios 4:30, que diz: "Não entristeçais o Espírito Santo de Deus." E também, contra este mesmo Espírito, não pode mentir, conforme Atos 5 e 3, que diz: "Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir, ou para que mentisseis ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade?"
E também não pode blasfemar contra o Espírito Santo, conforme Mateus 12, versículos 31 e 32, que diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfema ou blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra, qualquer palavra contra o Espírito, contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então perceba, aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo não têm perdão. E o que é uma blasfêmia? É atribuir uma manifestação divina a Satanás, entre outras peculiaridades, ou entre outros detalhes, né? Agora, em relação aos títulos e nomes do Espírito Santo, eu vou destacar os principais. E o que me chamou a atenção foi algumas colocações que eu vou citar de forma direta de Meyer Perman, que foi o principal referencial desta videoaula, que diz que o Espírito tem muitos nomes que descrevem seus diversos ministérios, atributos, personalidade ou atuações e assim por diante. Agora, por que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo? Então, Perman chama a atenção ao fato de por que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, tá? Então, ele justifica aqui falando que porque ele é enviado em nome de Deus. Então, o Espírito Santo foi enviado em nome de Deus. Não foi em nome de nenhum pastor, de nenhum apóstolo, de nenhum bispo, arcebispo ou papa. Ele foi enviado em nome de Cristo, conforme João 4, 14 e 26. Segundo, porque ele é o Espírito enviado por Cristo. Foi Cristo quem enviou o Espírito aos apóstolos e também a toda a igreja. O Espírito é o princípio da vida, ou seja, da vida espiritual e também da vida material, pelo qual os homens são nascidos do reino de Deus. Então, esta vida espiritual é dada aos homens pelo nascimento, pelo novo nascimento que é outorgado pelo Espírito de Deus. Esta nova vida é comunicada e mantida por Cristo, conforme João capítulo 1, versículos 12 e 13, João capítulo 4 e 10 e João capítulo 7, 38. E que também batiza com o Espírito Santo, conforme Mateus 3 e 11. Batiza com o Espírito Santo e com fogo, ok? Nós entraremos refletiremos sobre o batismo no Espírito Santo em aulas posteriores, tá? Terceiro, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo porque sua missão especial nesta época é a glorificação de Cristo. Não é a glorificação de si mesmo, mas é a glorificação de Cristo, conforme João 16 e 14. Sua obra especial acha-se em conexão, em ligação com aquele que viveu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Ou seja, Jesus Cristo, ele torna real nos crentes o que Cristo fez por eles. Então é o Espírito Santo quem torna real Cristo em nossas vidas. Agora, quarto, o Espírito glorificado está presente na igreja e nos crentes pelo Espírito Santo. Melhor, o Cristo glorificado está presente na igreja e nos crentes por causa do Espírito Santo. Ouve-se sempre, diz aqui Meyer Perman, que o Espírito veio tomar o lugar de Cristo. Mas é mais correto dizer que ele veio tornar real a Cristo. O Espírito torna possível e real a onipresença de Cristo no mundo, conforme Mateus 18 e 20, e sua habitação
nos crentes. A conexão, diz aqui Meyer Perman, entre Cristo e o Espírito é tão íntima que se diz que tanto Cristo como também o Espírito habitam no crente, conforme Gálatas 2:20 e Romanos 8, versículos 9 e 10. E o crente está tanto em Cristo como no Espírito. Graças ao Espírito Santo, a vida de Cristo torna-se a nossa vida em Cristo, e graças a Deus por isso. É muito impactante saber dessas verdades bíblicas que nos emocionam, que nos faz ficar impactado por sua presença. O Espírito também é o Espírito Consolador. E aí que diz aqui também Meyer Perman. Entre a ascensão de Cristo e a sua volta nos últimos tempos, a igreja e os cristãos não estão sós. Foi-nos dado o Espírito Santo, conforme João capítulo 20, versículo 22 e Atos 2 e 12. Em várias ocasiões, João chama o Espírito de Paracleto, ou Paráclito, melhor, conforme João capítulo 14, versículos 16 e 26, 15 e 26, 16 e 7. Ou seja, o protetor, Paráclito, significa o protetor, o amparador e o consolador. Ele prometeu estar conosco, nos assistindo em toda e qualquer circunstâncias até o fim dos tempos, conforme Mateus 28 e 20. E aqui também numa citação direta, esse é o título dado, Paráclito é o título dado ao Espírito no Evangelho de João, em seus capítulos 14 a 17. Um estudo de fundo histórico destes capítulos revelará o significado deste dom. Os discípulos haviam, aí o Meyer Perman está contextualizando aqui esses versículos 14 e 17 de João. Tá? Então os discípulos haviam tomado a última ceia com o mestre, ok? Esse contexto da entrega do Espírito Santo. Então, os discípulos haviam tomado a sua última ceia com o mestre. Os seus corações estavam entristecidos, pensando na sua partida, e estavam oprimidos pelo sentimento de fragilidade e de fraqueza. Quem nos ajudará, eles questionavam, quando Jesus partir? Quem nos ensinará e nos guiará quando Jesus Cristo partir? Quem estará conosco quando pregarmos e ensinarmos? Como poderemos enfrentar o mundo hostil? Cristo aquietou esses temores infundados com esta promessa: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Para que consolasse os corações dos discípulos, para que ensinasse, para que guiasse, enfim, para que fizesse todas as coisas, ou que inspirasse os apóstolos e as pessoas a fazerem inúmeras coisas em prol do reino de Deus. Então a palavra consolador, paráclito, no grego, né, significa alguém chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-los em qualquer eventualidade, especialmente em processos legais e criminais, ok? Então esta palavra, esse termo grego paráclito, é uma linguagem do tribunal, tá? Uma palavra do direito, tá? Era costume nos tribunais antigos as partes aparecerem no tribunal assistidas por um ou mais dos seus amigos mais prestigiosos, né? Mais prestigiosos, que no grego chamavam paráclito, essa pessoa que ficava do lado da pessoa, em latim, advocatus, ou advogado no português. Estes assistiam seus amigos não pela recompensa ou remuneração, né? Mas por amor e consideração, diz aqui Meyer Perman. A vantagem da sua presença pessoal era a ajuda dos seus sábios conselhos. Então, o Espírito Santo, ele dá sábios conselhos para nós. Eles orientavam seus amigos, esses paráclitos, eles orientavam seus amigos quanto ao que deviam dizer e fazer. Falavam por eles, representavam-nos, faziam da
causa de seus amigos sua própria causa. Então esse Espírito Santo que geme por nós com gemido inexprimíveis, ele toma a nossa causa em suas mãos. Aleluias. Amparavam-nos nas provas, dificuldades e perigos da situação. Foi essa também a relação de Jesus Cristo com seus discípulos durante o seu ministério na terra. E naturalmente eles sentiam tristeza ao pensarem na sua partida. Mas ele os consolou com a promessa de outro Consolador que seria seu defensor, seu ajudador, seu instrutor durante a vida. Então este é o papel fundamental do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, por que o Espírito Santo é chamado outro Consolador? Diz aqui Mayan Perman, também uma citação direta, abrindo aspas aqui, o Espírito Santo é chamado outro Consolador porque seria ele, em forma invisível aos discípulos, justamente o que Jesus lhes havia sido em forma visível. A palavra outro faz distinção entre o Espírito Santo e Jesus. No entanto, coloca-os no mesmo nível. Jesus enviou o Espírito, mas Jesus vem espiritualmente aos seus discípulos pelo Espírito. O Espírito Santo é o sucessor de Cristo, como também a sua presença. O Espírito Santo torna possível e real a presença contínua do Espírito Santo na igreja. É ele quem faz com que a pessoa de Cristo habite nos crentes de maneira que possam dizer como Paulo, Cristo vive em mim. Por conseguinte, é a vida de Cristo, sua natureza, seus sentimentos e suas virtudes que o Espírito Santo comunica aos crentes. É segundo a semelhança de Cristo que ele os transforma, que nos transforma segundo o modelo que Cristo nos deixou, o que Cristo nos deixara. Sem Cristo, o Espírito Santo não tem nada a produzir no coração do crente. O Cristo glorificado não somente envia o Espírito, mas também se manifesta por meio do Espírito. Na carne ele podia estar somente em um lugar de cada vez. Na sua vida glorificada, ele é onipresente pelo Espírito. Durante a sua vida terrestre, não habitava no interior dos homens. Pelo Espírito ele pode habitar na profundeza de suas almas. Então este é o outro Consolador, este Espírito que habita em nós e está conosco todos os dias. Este mesmo Espírito é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Ele é chamado de Espírito Santo porque é o Espírito que faz esta obra da santificação em nós. Porque o principal papel do Espírito Santo é nos santificar. Necessitamos de um Salvador, diz aqui Mayan Perman, por duas razões. Para fazer alguma coisa por nós e alguma coisa em nós. Jesus fez o primeiro, ou seja, que primeiro é fazer alguma coisa por nós. E o Espírito Santo fez o segundo, que foi fazer alguma coisa em nós. Ok? Então esse mesmo Espírito que habita em nós transmite às nossas almas a sua vida divina, né? A sua vida divina. O Espírito Santo veio para reorganizar a natureza do homem e para opor-se a todas as tendências más. Este é o Espírito. Esse Espírito também é o Espírito da verdade. Então o propósito da reencarnação foi revelar o Pai. A missão do Consolador é revelar o Filho, diz aqui Mayan Perman, né? Fazendo uma citação direta. Ao contemplar-se um quadro de óleo, chama a atenção Mayan Perman, qualquer pessoa notará muita beleza de cor e forma, mas para compreender o significado intrínseco do quadro e apreciar seu verdadeiro propósito, precisará de um intérprete experiente. O Espírito é este intérprete de Jesus Cristo, que revela a Cristo e torna real esta obra real, né? Ele não oferece uma nova e diferente revelação, mas abre as mentes dos homens
para verem o mais profundo significado da vida e das palavras de Cristo. Como filho, não falou de si mesmo, mas falou o que recebeu do Pai. Assim o Espírito não fala de si mesmo, como se fosse fonte independente de conhecimento, mas declara o que ouviu daquela vida íntima da divindade. Fecha aspas. Então é o Espírito Santo que perscruta o coração, a mente de Deus, as riquezas de Deus e nos revela essas profundidades, que atualiza em nossos corações essas realidades. É um tipo de verdade referente ao reino espiritual. E este mesmo Espírito, já para concluir, para não estender um pouco este vídeo, né? Esse espírito é o espírito de vida também. Esse espírito é o espírito de vida, conforme Romanos 8:2, Apocalipse 11:11, tá? Então, diz aqui Maior Perma, o credo antigo dizia: creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida. O espírito é aquela pessoa da divindade cujo ofício principal ou especial é a criação e a preservação da vida natural e espiritual. Então é o Espírito Santo que conserva as nossas vidas e toda a criação. Se não fosse pela presença do Espírito Santo no mundo, o mundo já teria perecido, a civilização já seria totalmente extinguida. E agora, este mesmo Espírito é o Espírito também de adoção, conforme Romanos 8:15. Diz aqui Maior Perma, abre aspas, quando a pessoa é salva, não somente lhe é dada o nome de filho de Deus e adotado na família divina, mas também recebe dentro de sua alma o conhecimento que participa da natureza divina. Assim escreve o bispo Andres. Como Cristo é nossa testemunha no céu, assim aqui na terra o Espírito Santo com o nosso espírito testifica que somos filhos de Deus. Perceba que este Espírito é realmente o princípio vital, é o nosso hálito, é o nosso fôlego, é a essência da nossa vida, é o fundamento da nossa existência. É Ele quem atualiza as coisas de Cristo, é o nosso intérprete, é Ele quem nos inspira, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos guia, é Ele que nos move, na liberdade do Espírito Santo. É este Espírito. Então esta foi o propósito desta videoaula, mostrar a personalidade e também os nomes e os títulos do Espírito Santo. Esperamos que esta videoaula tenha alcançado não apenas a tua mente, mas também o teu coração. Então que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.